toda palavra que sai da boca de Deus. Ouça agora uma mensagem à luz das Escrituras Sagradas. Abra o seu coração. Meus queridos irmãos, nós gostaríamos de, nesta tarde, pedir a você que tomasse a sua Bíblia na sua mão e, juntamente conosco, pudéssemos meditar nos poucos instantes que nos restam aqui do programa Palavra Verdadeira. Hoje, nós gostaríamos de falar a respeito de um pequeno homem que se encontrou com um grande homem, ou seja, o encontro de um homem pequeno com um grande homem. A palavra do Senhor no Evangelho segundo escreveu São Lucas, no capítulo 19, do versículo 1 ao 10, nos diz da seguinte forma. Acompanhe comigo. São Lucas, capítulo 19, versículos 1 ao 10, que nos diz o seguinte. Tendo Jesus entrado em Jericó, ia atravessando a cidade. Havia ali um homem chamado Zaqueu, o qual era chefe de publicanos e era rico. Este procurava ver quem era Jesus e não podia por causa da multidão, porque era de pequena estatura. E correndo adiante, subiu a um sicômoro a fim de vê-lo, porque havia de passar por ali. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, porque importa que eu fique hoje em tua casa. Desceu, pois, a toda pressa, e o recebeu com alegria. Ao verem isso, todos murmuravam, dizendo: entrou para ser hóspede de um homem pecador. Zaqueu, porém, levantando-se, disse ao Senhor: eis aqui, Senhor, dou aos pobres metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, eu lhe restituo quadruplicado. Disse-lhe Jesus: hoje veio a salvação a esta casa, porquanto também és filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Eu li Lucas capítulo 19, versículos 1 ao 10. Queridos, foi em Jericó que Jesus também teve um encontro com o cego Bartimeu. Conforme nós lemos no Evangelho de Marcos, capítulo 10, versículos 46 ao 52, e o mesmo episódio também relatado no Evangelho de Lucas, capítulo 18, versículos 35 ao 43. Enfim, Jesus também citou a cidade de Jericó quando contou a parábola do bom samaritano para um certo doutor da lei, conforme está escrito no Evangelho de Lucas, nesse mesmo capítulo 10, dos versículos 25 ao 37. Porém, agora Jesus entra em Jericó em sua última viagem a Jerusalém, e ao atravessar a cidade, porque o texto nos diz que Jesus atravessou a cidade, ele entra em contato com Zaqueu, um homem do governo muito rico, do alto degrau da escada econômica, enfim, um homem de posição econômica bastante elevada. O texto bíblico que nós lemos no Evangelho de Lucas, capítulo 19, versículos 1 ao 10, nos revela que Jesus ainda continuava a buscar e a salvar os perdidos, mesmo estando às vésperas da sua morte. Pois no versículo 10, nós lemos que o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Zaqueu, um publicano ou um cobrador de impostos, como você queira, ganhava muito bem a vida cobrando do povo além do que deveria cobrar. Cobrava muito mais além do que lhe era necessário, do que lhe devia cobrar. Por esse motivo, o povo desprezava os publicanos. A solicitude de Jesus na busca por Zaqueu nos impele, nos comove a levar o evangelho àqueles que são enxotados pela sociedade,
que são esquecidos, chutados, discriminados pela sociedade, pois todos os seres humanos estão perdidos e necessitam de Jesus Cristo, meu amado. Zaqueu era responsável, era o homem responsável pela coleta de impostos em Jericó. Ele era o chefe dos publicanos, o que indica que fazia um trabalho de supervisão da coleta dos impostos que eles efetuavam. Os coletores de impostos, para quem não sabe, eram odiados pelos seus compatriotas, os judeus. Os judeus viam esses homens como traidores, trabalhando para o Império Romano. O trabalho de Zaqueu causava uma impopularidade, vamos dizer assim, e até mesmo indignação da parte dos judeus, uma vez que os cobradores de impostos retinham uma parte da arrecadação para si e repassavam ao governo romano apenas a parte estipulada no contrato. Por isso, muitas vezes, a cobrança dos impostos era feita de forma abusiva. Era como se o governo cobrasse apenas 5% e os cobradores de impostos, para tirar o seu, cobrariam 10%, vamos dizer assim. Ao examinarmos o texto que nós lemos, Lucas capítulo 19, versículos do 1 ao 10, podemos ver o seguinte. Em primeiro lugar, o pecador que procura, conforme Lucas 19, versículos 2 ao 4, que havia ali um homem chamado Zaqueu, o qual era chefe de publicanos e era rico. E o versículo 3 diz, este procurava ver quem era Jesus e não podia por causa da multidão, porque era de pequena estatura. E correndo adiante subiu a um sicômoro a fim de vê-lo, porque havia de passar por ali. Nós vemos, portanto, um homem pecador que procura, que está à busca de alguma coisa. Para quem não sabe, o sicômoro era uma espécie de figueira de raízes profundas e galhos fortes que produz figos de qualidade inferior. Em segundo lugar, nós podemos identificar em Lucas 19, versículo 5, o Salvador que busca. Leiamos o versículo. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima e disse, Zaqueu, desce depressa, porque importa que eu fique hoje em tua casa. E em terceiro lugar, nós vemos uma salvação, por assim dizer, espetacular. Quando lemos Lucas capítulo 19, dos versículos 6 ao 10, onde diz que desceu, pois, a toda a pressa e o recebeu com alegria. Ao verem isso, todos murmuravam, dizendo, entrou para ser hóspede de um homem pecador. Zaqueu, porém, levantando-se, disse ao Senhor, eis aqui, Senhor, dou aos pobres metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, eu lhe restituo quadruplicado. Disse Jesus, hoje veio salvação a esta casa, porquanto também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Zaqueu, meu amado, era o pecador que procurava. Nós lemos no versículo 2, que Zaqueu era um homem de certa proeminência, de um certo destaque. Seu nome em hebraico significa puro ou justo. Como um coletor de impostos, ele trabalhava para Roma e era considerado um traidor pelo povo judeu. O fato de ele trabalhar para Roma indicava para os outros que ele estava mais interessado no dinheiro do que em qualquer outra coisa. Zaqueu era mais do que apenas um agente do governo de Roma. Ele era um chefe, diz o versículo 2, um chefe cobrador de impostos. Ele estava no comando de todos os agentes e era capaz de levar uns trocos de comissão daqueles que coletavam impostos para ele. Ele estava no topo da pirâmide dos coletores, enchendo os bolsos de dinheiro, antes de mandar os impostos necessários para o governo de Roma. Como já disse, se Roma cobrava um imposto de 5%, Zaqueu talvez cobrasse 10% das pessoas. Jericó era um ótimo lugar para Zaqueu estar, porque havia um monte de gente entrando e saindo da cidade,
em caminho para Jerusalém para a Páscoa. Jericó era considerado a capital fiscal da Palestina, no centro de uma vasta rede de comércio que se estendia de Damasco até o Egito, meu amado. Zaqueu estava no comando de uma das 3 repartições fiscais em todo o país e pode ter tido o melhor trabalho de todos eles. Não surpreendentemente, a última parte do versículo 2 nos diz que ele era rico. Mas ele era um renegado. Mas ele era um apóstata aos olhos das pessoas religiosas, dos sacerdotes. Ele era considerado como, nos dias de hoje, vamos dizer assim, era considerado como se fosse um traficante de drogas de alto nível. Enfim, um malfeitor. De fato, na mente das pessoas, os cobradores de impostos eram frequentemente associados com assassinos, com adúlteros, com ladrões e outros pecadores. Os cobradores de impostos não eram novos para Jesus. Logo no início do seu ministério, Jesus o havia atraído e, o pior ainda, aos olhos dos fariseus, os recebeu calorosamente. Nós lemos em Lucas capítulo 5, versículo 30, que Jesus foi acusado pelos líderes religiosos por comer e beber com os cobradores de impostos e pecadores. Aliás, esses 2 termos, cobradores de impostos e pecadores, eram quase sinônimo um do outro para os fariseus. Não havia uma forma de vida mais ofensiva do que esses traidores. Embora Zaqueu fosse chefe dos publicanos, muito rico, bem-sucedido para os padrões do mundo, no versículo 3, notamos que procurava ver quem era Jesus. Zaqueu sabia que algo estava lhe faltando. A sua riqueza não lhe era suficiente para preencher o vazio da sua alma. Mesmo as pessoas de hoje, se forem honestas, irão admitir que há mais na vida do que apenas tentar ganhar dinheiro, adquirir posses, ser famoso, ter uma posição, seja ela na vida social, na vida religiosa. Note que o texto não diz que Zaqueu só queria ver Jesus, não. O texto diz que ele procurava ver quem era Jesus. Ele queria descobrir o que foi que fez Jesus diferente de todo mundo. Por que aquele homem era tão seguido por grandes multidões? Ele foi atraído para este homem que tinha devolvido a vista ao mendigo Bartimeu nos arredores daquela Jericó. Agora Jesus estava andando pela sua cidade. Ele pode não ter totalmente compreendido o que se passava no seu coração, mas Zaqueu tinha uma necessidade desesperada de chegar a Jesus, de ver quem era Jesus. Ele provavelmente não conseguia nem explicar o que o levou a ver quem era Jesus. E aí, quem sabe, talvez seja assim com alguns de vocês que estão nos ouvindo nesta tarde. Você está sendo atraído por Jesus através da sua palavra, mas você pode até estar se perguntando sobre ele, e isto está te trazendo o desejo de conhecer mais sobre ele, sobre o Senhor, sobre Jesus, porque é isso que a palavra está surtindo no teu coração, o desejo de saber, de ver quem é Jesus. Meu amado, Zaqueu tinha pelo menos 2 problemas naquele dia. O primeiro é que ele era um homem de pequena estatura, nos diz o versículo 3. Eu fico até imaginando Zaqueu saltando para cima e para baixo na ponta dos pés, tentando ver por cima das pessoas mais altas na frente dele quem era Jesus, como era Jesus. Com toda a multidão pressionando, não havia nenhuma maneira para ele chegar perto o suficiente de Jesus. No meio daquela multidão, eu até me pergunto se alguns contribuintes infelizes aliviavam as suas frustrações contra Zaqueu, dando-lhe uma cotovelada e, quem sabe, até empurrões pelas costas. No meio daquela multidão, não sei, talvez pessoas até fizessem isso. O segundo problema de Zaqueu era espiritual. Seus pecados estavam impedindo de se aproximar de Jesus.
O profeta Isaías, no capítulo 59, versículo 2, diz que as nossas iniquidades nos separam de Deus. O problema não era somente a baixa estatura de Zaqueu, não. Assim como nós, eu e você, queridos, Zaqueu por si só também não foi capaz de alcançar os padrões de Deus. Podemos dizer que o homem sem Cristo é de baixa estatura na integridade e grande na altura em termos de pecados. O versículo 4 nos diz o seguinte: e correndo adiante, ou seja, correndo na frente, subiu a um sicômoro a fim de vê-lo, porque havia de passar por ali, nos diz Lucas 19, versículo 4. A baixa estatura física de Zaqueu não o impediu de querer ver Jesus. O texto nos declara que ele, correndo adiante, subiu a um sicômoro a fim de vê-lo, porque havia de passar por ali. Zaqueu correu à frente da multidão para de alguma maneira, de alguma forma, tentar ver o mestre. Se a multidão, meu amado, a multidão ou qualquer outra coisa te impede de ter um encontro com o Senhor Jesus Cristo, não desista. Afaste-se, corra adiante, corra na frente. E não desperdice a primeira oportunidade que tiver para encontrar-se com o Senhor Jesus, ainda que seja necessário subir em um sicômoro, meu amado. Ainda que isso lhe custe sacrifícios. Os sicômoros frequentemente nasciam ao lado da estrada e tinham ramos que cresciam horizontalmente a partir do tronco, o que lhe daria uma boa visão, né, para ver Jesus. Embora a Bíblia não declare, mas podemos até conjecturar, me permita fazer isso, conjecturar que Zaqueu tenha, sei lá, se enganchado a sua capa em alguns ramos quando subia naquela árvore, mas não foi suficiente para detê-lo. Talvez ele tenha até caído algumas vezes tentando subir no sicômoro, porém ele estava determinado a ver Jesus e francamente não se importava com o que os outros pensavam de sua corrida, da sua estatura, das suas quedas, de sua escalada, das suas tentativas. Zaqueu não permitiu que nada, nem a multidão ou a sua condição, ficasse entre ele e seu desejo de ver o Senhor Jesus Cristo. E você se importa o suficiente sobre a condição de sua alma para pagar o preço que for necessário para estar bem com Deus, meu amado? Você está disposto a deixar esse pecado de estimação que te aprisiona, que te escraviza? Você está pronto para se afastar da multidão a fim de ver Jesus? Você está pronto para correr para Ele? Jesus é o Salvador que busca, meu amado. No versículo 5, vemos que enquanto Zaqueu estava procurando um lugar para ver Jesus, ele descobriu que Jesus também estava à procura dele. Que maravilhoso é o Senhor! O versículo 5 nos diz que quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima e disse: Zaqueu, desce depressa, porque importa que eu fique hoje em tua casa. Jesus tomou nota de Zaqueu, embora não nos é dito o porquê. Ele parou, olhou para cima, chamou pelo seu nome e disse-lhe que era necessário ir à sua casa. Caro ouvinte da palavra de Deus, independente de todos os pecados que você já cometeu, não importa se você tenha roubado, matado, se drogado, prostituído, não. Independente do que as pessoas pensam de você, de como as pessoas lhe veem, lhe olham, independente da sua condição financeira, independente das pessoas acharem que você foi ou é um traidor, Jesus está olhando para você nessa tarde dizendo: desce depressa, porque importa que eu fique hoje em tua casa. A mesma compaixão com que Jesus olhou para Zaqueu, Ele olha para você nessa tarde, caro ouvinte da palavra de Deus. A mesma doce e meiga voz com que Jesus chamou Zaqueu, Ele te chama nesta tarde.
te apressa em receber Jesus nessa tarde, meu querido. É sempre assim que acontece. É Jesus quem toma a atitude de ir ao pecador morto e oferecer vida através de si mesmo. Nós nunca seríamos capazes de ir a Jesus, a menos que ele viesse a nós primeiro. Em 1 João, capítulo 4, versículo 19, está escrito que ele nos amou primeiro. Em Lucas, capítulo 19, versículo 5, lemos que Jesus dá uma ordem dupla para Zaqueu. Desce depressa, ou seja, sai da árvore, Zaqueu, agora mesmo. Há sempre um senso de urgência quando se trata de seguir a Cristo, meu amado. Em 2 Coríntios, no capítulo 6, versículo 2, está escrito: eis aqui agora o tempo aceitável, eis aqui agora o dia da salvação. Lemos ainda em Hebreus, capítulo 3, versículo 15: se hoje ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações. Você pode até imaginar o que deve ter passado na mente daqueles que estavam andando com Jesus naquele dia. Como Jesus sabia o nome de Zaqueu, porque Jesus parou debaixo daquela árvore em particular. Porque Jesus quis que este pecador descesse de imediato no meio daquela multidão, porque Jesus escolheu ir exatamente na casa de Zaqueu, um homem rejeitado, tido como ladrão, discriminado pelos seus patrícios, tido como apóstata talvez. E então Jesus dá a segunda parte da ordem: porque importa que eu fique hoje em tua casa. Porque Jesus expressa a necessidade de ir à casa de Zaqueu. Por que a necessidade? Por que tal necessidade? Para os fariseus, para os demais líderes religiosos, pessoas como Zaqueu não passavam de um pecador, e esse tipo de pessoa nunca deve ser convidado para entrar em sua casa, e muito menos não deveria ninguém entrar na residência deles. Note aqui que Jesus convidou-se para o jantar, convidou-se para ir na casa de Zaqueu. Este é o único caso, posso até estar enganado, mas pela leitura das Escrituras, este é o único caso de que eu tenho conhecimento nos 4 evangelhos, onde lemos de Jesus convidando a si mesmo para ir à casa de alguém para uma refeição. Jesus deveria ficar na casa dele, porque isso retrata o seu ministério. Jesus veio exatamente para isso, salvar os pecadores dos seus pecados. Zaqueu não perdeu tempo para descer da árvore. O versículo 6 nos diz: desceu, pois, a toda a pressa e o recebeu com alegria. Disse Jesus: desce depressa. E Zaqueu desceu. Ele desceu imediatamente e acolheu Jesus com alegria e com grande entusiasmo em sua casa. Zaqueu queria apenas ver quem era Jesus, porém teve muito mais do que ele buscava, do que ele queria. O Salvador lhe disse: importa que eu fique hoje em tua casa. Agora Jesus estava indo para jantar com Zaqueu, meu querido. Zaqueu estava cheio de alegria, transbordando de gozo na sua alma. Em outra versão, lemos em Lucas 19, versículo 6, que Zaqueu recebeu Jesus gostoso. Que coisa maravilhosa, que sentimento inexplicável naquele dia no coração de Zaqueu. A alegria é um dos temas-chave encontrados no Evangelho de Lucas, sendo mencionado mais de 20 vezes de uma forma ou de outra. Agora, em contraste com a alegria de Zaqueu, nós lemos no versículo 7 que toda a multidão começou a murmurar, dizendo: entrou para ser hóspede de um homem pecador. E olhe que aquela multidão seguia a Cristo. Será que não é o caso de muitas ou de grandes multidões que hoje estão seguindo a Cristo, achando que só eles é que podem seguir a Cristo, achando que só eles é que têm a Cristo, quando Cristo dispensa o seu amor para o pior dos pecadores?
Eu fico imaginando o quanto aquela multidão ficou confusa ao ver Jesus parar para falar com Zaqueu. E o pior, em cima de uma árvore. Acredito que muito mais confusa aquela multidão ficou quando ouviu Jesus dizer que tinha que ir jantar na casa de Zaqueu. Jesus se convidando para jantar na casa de Zaqueu. Note que não eram apenas alguns da multidão. O versículo 7 diz: ao verem isso todos murmuravam. Quem sabe até mesmo os discípulos murmuravam. A palavra murmurar significa resmungar baixinho. E isso indica que eles estavam entre si reclamando e criticando o que Jesus estava fazendo. Esta palavra também é usada para descrever o que os israelitas fizeram no deserto quando eles reclamaram e murmuraram contra o Senhor, quando o Senhor os tirou da terra do Egito. Quantas vezes nós agimos de forma semelhante, né, meu querido? Vamos admitir isso. Poderíamos ficar chateados se Jesus viesse para uma refeição na casa de alguém que nem sequer frequenta uma denominação evangélica e não fosse a nossa casa. É tão fácil para nós pensar que somos melhores do que outros, que o nosso pecado de alguma forma cheira melhor do que o das outras pessoas, que nós somos melhores, mais santos. É tão fácil para nós nos colocarmos em tão arrogante posição, por que não dizer assim? Após a refeição e a conversa com Jesus, nós vemos no versículo 8 que Zaqueu foi impactado de forma tal pela chamada de Cristo em sua vida. Eu até imagino que nós podemos concluir com segurança que Zaqueu foi de fato convertido durante aquela refeição. Ele sabia que era um pecador, que tinha ido ao Salvador para receber salvação. Não foi mera curiosidade de saber quem era Jesus, de ver quem era Jesus. Sua conversão é clara por causa da mudança de vida que o texto bíblico nos revela a respeito da vida de Zaqueu. Posso até ver pela fé, Zaqueu se levanta, se afasta da mesa e diz a Jesus: eis aqui, Senhor, dou aos pobres metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, eu lhe restituo quadruplicado. É o que diz Lucas capítulo 19, versículo 8. A frase eis aqui indica que Zaqueu não estava à espera de negociar um contrato com Jesus, ou apenas tentando cair fora, tentando barganhar, não. Ele estava totalmente rendido a Cristo. Jesus havia transformado o seu coração e agora ele queria demonstrar, testemunhar essa mudança através das suas próprias ações. A decisão de Zaqueu foi voluntária. Era uma decisão que fluía de um coração cheio de gratidão por aquilo que Cristo tinha feito por ele, pelo perdão dos seus pecados, pela salvação gratuita. Sempre que Jesus encontra alguém, há mudança. Amado, se você nunca mudou, pode ser que você realmente nunca foi salvo. Como parte do seu arrependimento, Zaqueu queria corrigir os seus erros. Ora, o arrependimento bíblico sempre caminha lado a lado com a restituição, porque a conversão, meu amado, é um evento de mudança de vida, uma mudança tremenda na vida do ser humano. Zaqueu agora é um homem diferente, de modo que ele declara que ele vai dar metade de seus bens aos pobres e vai fazer a restituição em 4 vezes a quantidade que ele defraudou. O homem que se sentia pequeno durante toda a sua vida e tinha tratado os outros como se fossem ainda menores do que ele, rebaixando as pessoas, de repente se torna um grande homem ao render-se aos pés de Cristo. O arrependimento de Zaqueu foi óbvio, pois lemos no versículo 8 que ele estava disposto a doar aos pobres metade dos seus bens, e se em alguma coisa houvesse defraudado alguém, iria lhe restituir quadruplicadamente, 4 vezes mais.
Zaqueu sabia que seu comportamento era da pior espécie e estava ansioso para fazer as coisas de forma correta, agora, não importando o quanto lhe custaria. Às vezes nós pensamos que somos homens generosos, bondosos, porque levamos alguns quilos para a assistência social da igreja, porque devolvemos 10% da nossa renda, porque damos uma esmola para alguém. E às vezes até alguns são flagrados em suas atitudes hipócritas. A marca da transformação e a conversão de Zaqueu foi a sua generosidade impressionante. Ele aprendeu a verdade rapidamente. E que é impossível servir a Deus e ao dinheiro. Foi isso que Zaqueu aprendeu de forma tão rápida. Antes de conhecer Jesus, o seu dinheiro, o dinheiro de Zaqueu, era tudo para ele. Depois da sua conversão, o dinheiro tornou-se algo para ser doado, para fazer bem às pessoas. Se eu não me engano, foi Albert Schweitzer. Era teólogo, músico, filósofo e um médico alemão que disse: se você possui algo que você não pode doar, então você não o possui. Ele é dono de você. Portanto, cuidado, queridos. Nós vemos no versículo 10, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. A missão de Jesus é muito clara. Ele veio buscar, ele veio salvar o que estava perdido. Jesus continua em sua missão de buscar e salvar. Ele está procurando pessoas que precisam ser salvas. Se você nunca foi salvo de seus pecados, você precisa saber que Jesus está buscando você agora mesmo. Aí onde você está. Ele quer ser teu amigo, teu Senhor e teu Salvador. Agora mesmo ele está fora da porta de sua vida, batendo, meu amado. Você pode ouvi-lo? Eu sei que você pode ouvi-lo, porque eu sei que o Espírito Santo está trabalhando na tua vida através da sua santa palavra. Ele bate, em seguida ele espera que você abra a porta. Lemos em Apocalipse, capítulo 3, versículo 20. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele e ele comigo. Quando ele bate, ele fala o seu nome em voz alta: Maria, Antônio, Raimundo, Elisete, Expedito, Samara, seja qual for, ele fala o teu nome em voz alta aí dentro de ti. E eu sei que você está ouvindo a voz do Senhor nessa tarde. Ele sabe tudo sobre você há muito tempo. Ele vem buscando um relacionamento com você que dure para toda a eternidade. Ele conhece as suas dores, as suas decepções, as suas ansiedades, os seus medos, os seus temores. Ele sabe todos os detalhes da sua vida, meu amado. Ele conhece os seus fracassos, os seus pecados. Ele tem visto e sentido todos eles. E ele está tentando chamar a tua atenção nessa tarde. Você pode estar ouvindo a sua voz agora em seu coração, e eu sei que você está. Assim como ele chamou Zaqueu, assim também ele chama por você. Filho meu, dá-me o teu coração, e deleitem-se os teus olhos nos meus caminhos. É o que diz Provérbios capítulo 23, versículo 26. Que Deus em Cristo te abençoe, querido. E que você possa abrir o teu coração, a tua casa, para que Cristo faça morada, em nome de Jesus. Amém e amém. Como Zaqueu, eu quero subir o mais alto que eu puder, só pra te ver, olhar para ti e chamar sua atenção para mim. Eu preciso de ti, Senhor. Quantos precisam do Senhor? Eu preciso de ti, ó Pai. Sou pequeno demais, me dá a tua paz.
largo tudo pra te seguir. Entra na minha casa, entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade. Quero amar somente a ti, porque o Senhor é o meu bem maior. Faz um milagre em mim. Como Zaqueu, eu quero subir o mais alto que eu puder, só pra te ver, olhar para ti e chamar sua atenção para mim. Eu preciso de ti, Senhor. Eu preciso de ti, ó Pai. Sou pequeno demais, me dá a tua paz. Largo tudo pra te seguir. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade. Quero amar somente a ti, porque o Senhor é o meu bem maior. Faz um milagre em mim. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade. Quero amar somente a ti, porque o Senhor é o meu bem maior. Faz um milagre em mim. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade. Quero amar somente a ti, porque o Senhor é o meu bem maior. Faz um milagre em mim. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade. Quero amar somente a ti, porque o Senhor é o meu bem maior. Faz um milagre em mim.